boa noite. Nós vamos oficialmente começar a reunião, a primeira reunião de abril, a reunião do Evangelho aqui do Centro Espírita João Batista. Sejam muito bem-vindos aqueles que estão sempre conosco e aqueles também que não estão sempre conosco, mas que hoje estão aqui para prestigiar o nosso Evangelho. Eu espero que todos sejam acolhidos pela espiritualidade amiga e, como de costume, eu vou convidar vocês para fazer uma prece inicial e, em seguida, nós vamos passar a palavra para o nosso amigo Edson Barros, que vai fazer o comentário do Evangelho do capítulo 23, dos itens 9 a 16. E a gente vai compartilhar a tela, como fizemos na semana passada. Vamos dar a palavra para o Edson e, em seguida, a gente abre para comentários caso alguém queira adicionar alguma coisa. Tá bom? Então, vamos acerenar nosso coração, fechar os nossos olhos, sentir a espiritualidade amiga que está presente conosco, não só naquele ambiente do Centro Espírita, mas todos os dias nos amparando. Vamos pedir aos espíritos, aos mentores desse trabalho, que estejam conosco aqui, nessa sala virtual, nos amparando, para que o nosso trabalho continue e que a gente leve um pouco de conforto aos nossos corações diante desse cenário mundial que a gente está atravessando. Que o Mestre Amigo possa nos guiar sempre, durante todas as trevas, todos os momentos difíceis. E que possamos acreditar que sempre há a luz divina esperando por nós, para aqueles que têm fé, para aqueles que acreditam na vida eterna. E que a gente possa sempre nos sentir acolhidos em todos os momentos difíceis. Que nosso irmão Edson, que fará a explanação hoje, também seja envolvido, seja intuído para nos trazer toda a informação a que se dedicou a estudar e que nós possamos, com essa sabedoria, com esse aprendizado, levar confortos para os nossos familiares, para os nossos amigos, porque nós podemos sempre estender a mão e amparar aqueles que precisam. Que assim seja. Bem, então, eu estou vendo todo mundo pequenininho aqui do lado. Vamos começar. Eu vou abrir aqui o microfone do Edson e a gente vai fazer o trabalho de compartilhamento da tela. Se alguém tiver alguma dúvida ou precisar de alguma coisa, acho que a Lúcia levantou a mão aqui. Lúcia, você quer falar alguma coisa? Lúcia, mas eu já consegui. Conseguiu, tá tudo certo. Obrigada. Tá tudo certo. Edson. Oi, pode falar agora. Agora a sala é sua. Você lembra como compartilha a tela? Aí embaixo no meio tem um share screen. Eu estou vendo só você num cantinho aqui. Num cantinho? Vai lá em cima no lado direito da tela e coloque aí para Speaker View para você me ver no meio da tela. Eu tenho 3, 4 janelinhas aqui, o White Video, meu áudio, Stop Video e... Não vai em Stop Video não, vai lá em cima do lado direito. Tá escrito... não está aparecendo nada, só está aparecendo a minha apresentação. Tá aparecendo... não, tudo bem, então... Só que aí agora eu preciso que você abra a gente, vai lá embaixo na sua barra e clica no azulzinho para você poder abrir a gente primeiro na sua tela, para você compartilhar a sua tela. Eu não tô conseguindo aqui embaixo, né? Não tem nada, só a apresentação está aparecendo para mim. Não é embaixo, lá embaixo na barra do Windows, não. É no Zoom, você precisa aumentar o Zoom, deixar o Zoom na sua tela como se estivesse na tela toda. Tem um quadradinho assim, uns quadradinhos assim. Agora eu consegui. Peraí que agora não. Agora eu cheguei aqui no share screen aqui. Só um minuto. Isso mesmo. Tá clicado. Aí você escolhe a sua apresentação.
Aqui, tá. Isso. Apareceu aí? A gente está começando a ver sua tela. Apareceu. Pode Tá, ok, seguir. então. Aqui, deixa eu puxar você um pouquinho para o canto aqui, que ficou bem no meio da tela. Puxa a gente pro cantinho aí. Ou você pode diminuir a gente também. Se você for num botãozinho que tem um tracinho assim, ó, você diminui a gente. Aí já dá para a gente conversar um pouquinho. Tá bom. Fica à Tá vontade, legal? então. Tá bom. Então, todo mundo... Deixa eu só posicionar direitinho aqui, que a Fátima precisa aparecer também. Pessoal, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Tudo bem? Então tá jóia. Pessoal, é uma grande satisfação, né, a gente poder participar aí do Evangelho, né, online, uma experiência mesmo que diferente para a grande maioria, né, e a gente fica muito feliz e honrado em poder comentar um pouquinho, né, sobre um tema muito interessante, um tema muito rico, né, apesar esse capítulo 23, ele ficou bastante longo, né, mas a gente tentou reduzir, tentou resumir, né, de uma maneira assim bem clara, uma linguagem bem simples, para tentar passar alguns conceitos que a gente, como a Ana comentou, a gente deu uma estudada, uma lida por esses dias aqui, e para poder passar pelo menos alguma coisa de positivo para vocês aí. Então, no capítulo 23, ele já vem comentando, né, algumas palavras, algumas frases, palavras de Jesus, e o título dessa parte do item 9 até o 18 é Estranha Moral, né? Então, só para a gente recordar um pouquinho, que vocês estão vendo aí na tela, já foi feito alguns comentários sobre esse tema deixar pai, mãe e filhos, né? A semana passada, o Macário comentou com muita propriedade o deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, né? Tá? E agora, do item 9 para frente, né? É uma outra frase assim bastante diferente, né? Se a gente for ver, se for em se tratando de Jesus, né? Que Jesus foi um pessoal que veio para conciliar, veio um amor enorme para todos, né? E nesse capítulo ele comenta, ele põe uma frase, né? Muito assim, muito estranha, por isso que o título é Estranha Moral, que é não vim trazer a paz, mas a divisão, né? E essa divisão, ele fala até que veio trazer a espada também, para que a gente possa refletir um pouquinho, né? Isso aí está muito ligado com... A gente consegue puxar, né, uma facilidade muito grande para esses dias que a gente está vivendo aqui. Tá? Então, para a gente poder entender um pouquinho essa estranha moral, né, que ele não veio trazer a paz, mas sim a divisão e a espada, a gente montou aqui alguns slidezinhos. Deixa eu ver se está indo aqui também. Então, ó, eu gosto de levar assim bem didático, né, para a gente poder entender num contexto geral o assunto. Então, antes da gente começar aí o nosso trabalho, a gente precisa conhecer e definir uma palavra, né? Eu particularmente já tinha ouvido essa palavra, mas eu não tinha assim muito conhecimento dela, né? Essa palavra é hermenêutica. Olha que palavra, né? Alguém do grupo aí consegue já viu, conhece essa palavra, sabe o que ela significa? Se alguém quiser abrir o microfone para complementar alguma coisa. Alguém conhece essa palavra? É uma palavra assim bastante difícil até de pronunciar, né? Hermenêutica, tá? Mas É a enfim, ciência que estuda a interpretação das leis. das leis. Ô, seu Isso. Luiz, tudo bom com o senhor aí? Hermenêutica jurídica. Opa. Então, a hermenêutica nesse caso aqui é exatamente o que o senhor falou, só que voltado para o lado do evangelho, né? Então, ó, o que a gente acabou aprendendo junto aí é a ciência ou a técnica, né, que tem por objetivo principal a interpretação de textos religiosos e bíblicos, né? Também tem o lado voltado para o lado jurídico, claro, mas nesse caso aqui a hermenêutica está voltada para a interpretação de textos religiosos, né? Porque aparecem muitas palavras, muitas frases, né? Muitas colocações no Evangelho que a gente acaba ficando, a interpretação fica completamente dúbia, né? Com outro sentido, com outro significado.
vire a fala de Jesus, que ele falou que ia trazer, ele veio para dividir e trazer a espada para a gente. Então, isso daí é uma arte, né, de descobrir o sentido exato de um texto, principalmente, volto a dizer, voltado aí para o lado religioso. Ok? Acho que ficou claro, né? Só para a gente poder dar o início aí. Essa palavra hermenêutica, a etimologia dela vem lá da época do Hermes. Eu descobri que ele era o porta-voz dos deuses, lá por isso que deram esse nome para essa palavra aí. Tá? Mas, enfim, vai ajudar a gente a entender um pouquinho esse assunto aí, e essas frases, né, polêmicas, entre aspas, que Jesus comentou aí no Evangelho. Tá? Então, seguindo, né, o nosso estudo, para a gente poder entender aquela frase, aquelas colocações de Jesus, a gente precisa voltar também um pouquinho no tempo, né? Isso é uma das coisas que a hermenêutica aí nos coloca. Voltar um pouquinho no tempo, entender um pouquinho, né, como que aquele pessoal vivia na época, quais eram os objetivos deles naquela época lá que Jesus veio para a Terra. Tá? Então, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo que antecedia a vinda de Jesus. Os conceitos éticos, morais e sociais, né, ainda eram muito desestruturados e cresciam em um contexto muito perverso, né, onde predominava mais a força física, né, a escravidão, tanto de credo como de raças. Aí, tá? A gente colocou duas figurinhas aí, uma da força, né, e uma de simbolizando a escravidão daquela época lá. Os interesses girando em torno das posses, fosse de bens materiais ou de pessoas. Tá? Por outro lado, na religião, ocorriam muitas transformações acentuadas. Tá? Aí que começou a aparecer o lado forte, né, do cristianismo. Se a gente for ver aí, ó, isso que eu falei para vocês que tem muitos itens, né? Você começa a ler esse capítulo, e volta a dizer, ele é bastante longo, tem muito a ver com o que acontece hoje em dia. Né? Hoje ainda existe muito... A gente também vive num contexto perverso. Né? E tudo bem, talvez a força física não prevaleça tanto assim, mas existe muito interesse, né, em torno de posses, tanto de materiais como de pessoas, que está passando por transformações muito fortes, né? Então dá para a gente trazer para o nosso dia aí, para a nossa atualidade, esse contexto aqui. Tá? Jesus, então, naquela época, ele precisou trazer e trouxe, né, uma doutrina de compreensão e de bondade, de ternura, compaixão, que não podia ser comparada a qualquer atitude, né, de agressividade interna ou externa, fosse ela ostensiva ou disfarçada. Era no mínimo para aquela época lá, em que praticamente tudo se resolvia pela espada, pela força, pela guerra, né? No mínimo aí uma nova e estranha moral. Por isso o título, né, desse capítulo. Por ser diferente de tudo que existia até então e por contrariar todas as convicções prevalecentes da época. Aí uma colocação do Kardec, né, aproveitando esse contexto, quando Jesus disse, não creiais que vim trazer a paz, mas a divisão, né, o seu pensamento era este. Vocês sabem que ele se expressava muito por parábolas, né? Por isso que a gente precisa entender bem a hermenêutica, né, dessas frases, para buscar realmente o que ela significa. Então, o Kardec, ele viu por esse lado. E Jesus quis dizer o seguinte, não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ele veio trazer a paz, trazer o amor, trazer todos aqueles conceitos que a gente procura conversar aqui com o grupo, num ambiente completamente hostil, completamente diferente de tudo que o pessoal imaginava para a época. Né? Ela trará lutas sangrentas, em que meu nome será o pretexto, porque os homens não me terão compreendido ou não me quiseram compreender. Então, mesmo ele trazendo essa doutrina, né, de paz, de amor, de caridade, de amor ao próximo, muitos ainda não iam aceitar e não aceitam, né? E acabam por sair guerras, né? Guerras e brigas tudo em nome da religião. Tá? E disse-lhe o outro, né? Eu, Senhor, estou do lado esquerdo agora, tá? Seguir-te-ei, mas dá-me licença que eu vá primeiro dispor dos bens que eu tenho na minha casa.
Foi uma outra colocação que aparece nesse capítulo. Né? Aí Jesus lhe respondeu: nenhum que mete a sua mão ao arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Né? Jesus usou de novo aí uma palavra, né? Nenhum que mete a sua mão ao arado. Acho que todo mundo conhece um arado, né? A gente já comentou já fez alguns pequenos comentários lá em outras explanações lá no centro, né? Depois eu vou até dar uma reforçadinha um pouquinho mais para frente, deve ser no próximo slide. E essa palavra arado, ela também tem um outro significado muito forte, né? Não é simplesmente a pessoa que trabalha diretamente arando a terra ali. Vocês vão perceber que tem uma outra essência. Tá? A essência desse pensamento, deixa eu puxar o pessoal um pouquinho para cá, reside em que os interesses da vida futura superam e prevalecem todos os interesses e todas as considerações humanas, porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus. Olha lá, aqui ele faz uma perguntinha para a gente, né? Por que será que Jesus utilizou como símbolo o arado? E o que ele quis nos dizer, né, em relação que ele não veio trazer a paz, mas sim a espada. Tá? Então, se você não entender, se você não buscar assim a ideia, né, do arado, a ideia da espada, fica um pouco complicado. Tá? Então, eu só coloquei aqui algumas coisas para ilustrar, né, até com um desenho aí, ó. O arado ele é pesado, né, para a gente poder entender o significado dessa palavra arado naquele contexto que Jesus colocou. Ele é pesado, demanda de muito esforço, provoca muito suor, né? É sinônimo de trabalho árduo. Tem que enfrentar as dificuldades do tempo, com sol, calor, seca, chuva e tudo mais que esse pessoal que basicamente usa o arado passa, né? E o arado vai servir para ferir a terra. O arado, ó, é um ensinamento de um grande cultivador. Né? Nós que participamos do processo de renovação, devemos abraçar o arado da responsabilidade, na qual esta luta é muito edificante em qualquer aprendizado e atividade. Tá? Um pouquinho só, deixa eu puxar para cá. Na realidade, um arado promete serviço, disciplina, aflição, cansaço. E não podemos esquecer, ó, que depois dele chegam as semeaduras e as colheitas. Claro que todo trabalho, você fazendo uma analogia, né, com a doutrina de Jesus, essa doutrina, né, ela exige disciplina, né, exige muita doação, exige muito trabalho, muita doação das pessoas, né, e daí a comparação com esse arado aí. A metodologia, né, usada aí por Jesus em seus ensinamentos, né, ela é diversificada. Para ensinar sobre o relacionamento do discípulo e discipulador, ele lança a mão, né, de um recurso didático muito simples para a época, que era o arado. Tá? Passa-nos a ideia de que uma série de elementos são necessários para que o homem possa desempenhar a sua missão, mas não só aquela missão no campo. O arado aí com uma outra visão, né? O arado como uma visão do trabalho de auxílio das pessoas, da divulgação do amor, da divulgação da doutrina. Né? Esse arado aí, ó, em comparação com a vida cristã, ela consiste em caridade, né? Amor ao próximo, olha só, persistência, dedicação, coragem, né? Humildade, amor e renúncia. E daí vai. Se fosse comentar tudo aqui, né? A gente ia estender muito a conversa entre tantas outras. Tá? Então, ó, enquanto, para concluir esse assunto do arado, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, tá? E que virá, né, restabelecer todas as coisas, ou seja, dando a conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras. E os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender, porá termo à luta fratricida que divide os filhos de um mesmo Deus. Então, é claro que ele não aceitava as guerras em nome dele. Então, o Espírito da Verdade, ele espera, ele conta com ele, né,
para que os homens mais esclarecidos pudessem compreender na época que essas lutas não iam levar a nada, muito pelo contrário, só ia acabar separando mais ainda. Tá? Aqui, a interpretação de eu não vim trazer a paz, mas a espada, né? A doutrina de Jesus não trouxe mesmo a paz, pois surgiram opositores ferrenhos, ontem e hoje, tais os detentores do poder, os exploradores da credulidade geral, os usurpadores de bens e de recursos, os perseguidores dos ideais da elevação humana, dentro dos próprios lares. Entretanto, os maiores opositores estão no íntimo de cada um de nós. São os mais difíceis, pois é necessária a espada da decisão para superá-los e deles nos libertarmos. Então ele comenta aí nesse parágrafo, né, que essa doutrina, né, a oposição a essa doutrina muitas vezes está dentro da gente mesmo, né? E essa é a espada que ele fala. Essa é a ferramenta que a gente tem que usar para lutar contra essa oposição, né, contra essa exploração, contra essas dificuldades. Tá? E essa espada ela é tida como uma tomada de decisão, né, para a gente poder superar e poder nos libertar aí. Tá? Então, ó, no caso aí o espiritismo, né, ele vem realizar na época prevista as promessas do Cristo. Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos. Né? Como Jesus, né, ele topa com orgulho, são os nossos abusos, ó, o egoísmo, a ambição, né, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levado às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Também ele, portanto, tem de combater, mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas passaram. Né? São todas de ordem moral as que terá que experimentar. E próximos lhe está o termo. Ele, na verdade, ó, nos convida à terapia da renovação espiritual. Quando entendemos esse convite, perguntamos: Jesus nos afastará das nossas cruzes, né, de todo do nosso orgulho, né, das nossas coisas ruins? Certamente que não. Mas seus ensinamentos transformam-se em instrumentos poderosos, né, para deixá-las mais leves. Contudo, ó, para usarmos os ensinamentos como recursos na superação das nossas dificuldades, precisamos estudá-los a fim de compreendê-los. E compreendendo-os, refletir sobre eles, para depois podermos, né, vivenciá-los em plenitude. A gente poder não estender muito, né, porque eu falei para vocês que era bastante longo o assunto, nosso tempo aí já está bem curto, a gente pode tirar algumas conclusões aí. Ó, né? A primeira delas, que Jesus veio nos ensinar que aqueles que querem entrar no reino de Deus e dele participar, tem que ser persistente, gente. Tem que ser ousado, ó, e apto para lutar, porque as coisas não são fáceis. Né? Lembra lá do arado, lembra da espada. A porta ela é muito estreita, né? O caminho é apertado. Há muitas tribulações nesse caminho e também muitas aflições. O inimigo opositor é de verdade muito forte, mas se juntos, né, tivermos bom ânimo, espírito combativo, com certeza venceremos assim como Jesus venceu. Tá? E ele nos conclama aí, né, no final do capítulo. Gente, tudo isso daqui, esses itens, eu acabei lendo algumas vezes, né? Você tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje em dia. Tudo muito a ver, muito ligado, muito próximo. Olha só, Jesus nos conclama, então, né, a aprender a participar da luta coletiva. Nós estamos passando por um período agora que o individual, né, o eu, está ficando completamente de lado aí, né, em torno da coletividade, em torno do nós. Né? Sai cada dia de ti mesmo.
e busca sentir a dor do vizinho, né? A necessidade do próximo, as angústias do teu irmão, e ajuda quanto possas. Tá? De novo, né? Outro item aí que parece que caiu como uma luva, né? Nessa situação que a gente está vivenciando hoje, ó. Deixando de lado de novo o egoísmo. Isso aqui a gente começa a procurar, você vê que tem muito a ver com a empatia, né? Você se colocar no lugar do próximo. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. Galvanizar é um tratamento que é dado em metais, né? E blinda esse metal, praticamente veda esse metal. Então, para a gente não se galvanizar no nosso próprio mundo, no eu, e sim fazer valer a coletividade. Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Então, como eu comentei, tudo, né? Todos eles têm muito a ver com a situação que nós estamos passando hoje. Tá? Nesse caso aqui, ó, essa estranha moral, né? Que Jesus tanto comentava, o espiritismo pode ser essa moral. Né? Ele diz que sem caridade, né? Sem amor, sem transformação moral, sem a correção de si mesmo, né? Não se elevam os seres, não se elevam as almas até o seu Criador. E por isso a ciência espírita, dos espíritos de luz e de verdade, repetem em todas as partes como uma admirável advertência moral. Aí aquele puxãozinho de orelha, né? Sede, hoje, melhores do que ontem. E amanhã, melhor do que hoje. Então, para a gente poder terminar, fica aí a minha mensagem. Seguir os caminhos de Jesus, né? Eu acho que, apesar de todas as dificuldades, todas as brigas, né? Toda a dificuldade de você trabalhar com um arado, né? Tendo que empunhar essa espada aí por diversas vezes, né? Que a gente consiga superar as nossas dificuldades, sempre na fé de Jesus, sempre acreditando que a gente vai conseguir sair dessas situações e buscar com certeza um mundo melhor em que o nós, né, prevaleça em cima do eu aí, como Jesus nos conclama. Então, gente, rapidamente, porque também nosso tempo é curto, né, Ana? A sua tela não está aparecendo, eu acho que você queria parar de compartilhar, né? Lá no vermelhinho, lá em cima, no Stop Share. É só apertar aqui? Você vai... Não, no Zoom. Você tem que ir no Zoom e ir no Stop Share. Tá. Isso, Pronto. agora sim. Tá legal. É que estava no cantinho escondidinho ali. Eu poderia... Claro que é um assunto muito, muito longo, né? São capítulos longos, o assunto é muito interessante. Você começa a ler, você consegue interpretar, né, diversas frases de Jesus, frases assim, para a época, muito polêmicas, né? Mas a gente tentou, claro, fazer um resumo bem, bem simples, com uma linguagem bem simples, né? E que a gente possa, né, dessas lições, valorizar muito o nós, né? E em cima do eu, dessa blindagem que a gente acaba fazendo com a gente mesmo, né? De maneira muitas vezes inconsciente, tá? Mas a gente acaba tendo aí oportunidades ótimas, né? De poder estar agregando, podendo ajudar, podendo colaborar com diversas situações. E fica aí o meu muito obrigado a todos, né? Pela atenção. Claro que a gente tentou, de novo, né? Reduzir ao máximo aí mas é um capítulo que vale muito a pena ter feito uma leitura, ter feito uma reflexão. Ele é muito rico mesmo. Eu me sinto um privilegiado, né, de poder comentar um pouquinho do que a gente entendeu desse capítulo aí. Legal? Obrigada, Então, obrigado a Edson. todos aí. É uma grande satisfação, um grande orgulho de poder estar participando aí. Para a gente não passar muito do nosso horário, eu vou abrir 5 minutinhos, caso alguém tenha comentários rápidos a fazer. Se alguém quiser, pode abrir o microfone aí,
um de cada vez. Ou levanta a mãozinha, eu abro o microfone, que eu não consigo ver todo mundo. Gente, nós temos 42 pessoas online, isso é muito gratificante. A gente teve um salto da semana passada para essa, estou muito feliz. Alguém quer fazer algum comentário? Macário, você sempre quer comentar. Já tirei até você do mudo. Dá oportunidade para os outros. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Não consigo ver. Alguém quer falar? Não estou ouvindo? Não? Então tá bom. Se a gente não tem comentários hoje, Macário, você não vai querer mesmo comentar nada? Não, foi muito boa a explicação, é só a gente colocar em prática tudo isso, né? A gente agora não pode reclamar que não tem tempo de pensar nisso, né? É que não tem oportunidade. Oportunidade a gente tem sempre, né? Agora a gente tem o tempo para parar, olhar para a gente, porque a gente está gastando. Todo mundo está trabalhando nas suas casas, mas a gente está gastando menos tempo de deslocamento, menos tempo para sair para almoçar fora. Então a gente consegue aí pelo menos uma meia horinha por dia para poder parar e fazer a reflexão de como que a gente pode ser amanhã melhor do que hoje. Como o Edson deixou como frase final. Edson, muito obrigada. A gente vai passar... O Avelino quer falar. Ah, é? Então vamos lá, Nino. Nino, vou abrir você. Pode falar, Nino. Oi, boa noite a todos que eu ainda não cumprimentei. Só queria salientar o que o Edson nos expôs. Esse capítulo parece que caiu como que uma luva para a situação em que nós estamos vivendo atualmente, né? E saibamos refletir todo esse ensinamento para colocarmos em prática em favor da divina providência. Que Deus nos abençoe e que consigamos fazer. Obrigada. Muito obrigada. Para a gente seguir agora para o encerramento dessa nossa primeira parte, que é o nosso Evangelho, a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente fez na semana passada, mas nem todo mundo estava presente. A gente faz uma prece final. Quem tiver a oportunidade de ter um copinho com água para a gente solicitar a espiritualidade amiga que faça a fluidificação da nossa água para a gente ter os ingredientes que a gente precisa. A gente costuma fazer a nossa fluidificação na água na sala de passes. A gente não está podendo ir na nossa salinha de passes, mas a gente improvisa e a gente traz a espiritualidade onde a gente está, na nossa casa. Então, eu vou pedir para o nosso irmão Silvano fazer a prece final com uma breve... um breve momento da gente fazer uma reflexão e pedir a fluidificação das nossas águas. Tá bom? Vou abrir aqui o Silvano para ele fazer a prece final. Tá aberto, Silvano. Meus amigos, meus irmãos. Estamos te ouvindo. Então, vamos elevando nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus e agradecendo esse momento que estamos vivendo, agradecendo essa oportunidade que temos de nos reunir novamente, como sempre fazemos nas nossas sextas-feiras, e continuar a emanar todo o nosso amor, toda a nossa fé, toda a nossa esperança em dias melhores, seguindo os conselhos, seguindo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Vamos rezando a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Gente, muito obrigada. Se a gente continuar com a nossa restrição de movimentação, a gente vai se encontrar de novo na sexta-feira que vem, nesse mesmo canal. Eu vou colocar no Facebook, vou colocar também nos nossos grupos, e quem quiser compartilhar, trazer outras pessoas para cá, são muito bem-vindos, porque a gente, cada um fazendo uma oração da sua casa, a gente faz um grande momento de oração e a gente vai exterminando esse vírus, a dor, a incerteza de todo lugar à nossa volta, né? E eu quero abrir aqui, se alguém quiser falar mais alguma coisa, ou se tiver algum recado a mais, Macário. Eu acho que a Gracinha já divulgou, né? Mas a gente precisou postergar a nossa lasanha. Então a gente ficou para que dia a lasanha, Gracinha? Ainda nós não temos, nós marcamos para abril, agora dia 25, né, de abril. Mas acredito que vai ser um pouco mais para frente. Então tá bom. Lembrando que de qualquer forma a gente está esperando a lasanha delícia da Gracinha e de todos que ajudam nessa empreitada da lasanha, né? Então a gente vai encerrando. O Antônio Carlos está ouvindo, hein? Tá aqui. Estou ouvindo. Que a próxima é a Érica. Próximo evangelho. A gente fala com ele depois, Macário. Tá bom? Eu posso só fazer uma pergunta? Claro, Evandro. Se tem uma mensagem, se houve uma psicografia que a gente possa escutar, se der tempo ainda. Então, Evandro, o trabalho de psicografia é feito nessa segunda parte. Agora eu vou encerrar aqui o nosso evangelho. E aí o mediúnico a gente vai começar e a gente espera, né, se vai ter alguma mensagem, alguma comunicação. Na semana passada nós tivemos, eu posso compartilhar depois lá no grupo do Facebook para todo mundo ver. A gente compartilhou no nosso grupo do WhatsApp, mas não no Facebook, tá bom? Então, assim, quem tiver que sair, a gente sabe que agora o mediúnico nem todo mundo fica, geralmente ficam os médiuns e os orientadores. Agradeço muito a presença de todo mundo, a gente tem aqui 40 pessoas, eu vou tirar o mudo de todo mundo agora. Obrigado, viu? Obrigado. Caso vocês queiram se comunicar aí com todo mundo, deixa eu ver aqui, eu acho que é aqui que eu tenho que fazer. Pode falar, Lucila. Já tá bem. Depois publica a psicografia se tiver mesmo. Eu vou ter que sair. Tá bom, eu publico a da semana passada, que já tá garantida, e se aparecer alguma essa semana, eu mando de novo. Tá bom? Um beijo, gente. Obrigada para quem tiver que sair. Quem for ficar, a gente vai continuar começar isso. Tchau, Fábio. Tchau, Ju.